O nosso texto de hoje está no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Naquela época, uma mulher que não tinha marido era assim muito fragilizada. Mas o que eu quero chamar a atenção, além desse detalhe, é que eles estavam vivendo uma situação de fome. Se repararmos bem, a crise mundial hoje em nosso país não está muito diferente. Nós, aqui no nosso país, nós não estamos numa situação de fome extensa, mas muitas pessoas estão. E nós temos um cenário mundial que está apontando para isso. Pessoas estão vivendo uma guerra, estão saindo de suas terras para irem a outro lugar, para tentarem sobreviver. Foi o que aconteceu com essa família, né? Eles estavam numa situação de extrema fome no país onde eles moravam e saíram buscando uma situação melhor para a família toda. E o que aconteceu? Acabou que os homens da família morreram. Esses 2 filhos de Noemi se casaram com 2 mulheres lá no lugar para onde eles foram, que era Moabe. E o que aconteceram? As mulheres ficaram sozinhas. Uma delas retornou para a casa dos seus pais, como a sogra Noemi havia orientado. Mas Ruth não, Ruth ficou com Noemi. Uma das noras de Noemi chamava-se Ruth, a que ficou com ela. E a que foi embora chamava-se Orfa. O que isso nos traz à reflexão? Viver num lugar sozinho é uma situação difícil. E viver num lugar sozinho e sem seus bens, sem ter nada, sem ter uma casa, como era o caso de Noemi, é mais duro ainda. Mas quando nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus de amor, um Deus que sabe de todas as coisas, quando nós cremos e nós empenhamos a nossa vida em fazer a vontade desse Deus, que é o Criador dos céus e da terra, ele nos socorre, ele manda socorro. Lamentavelmente, tem pessoas que não creem, então a dor realmente é muito maior. Noemi não foi privada da dor da solidão e também da escassez, mas Deus estava com ela. E a nora dela, Ruth, não quis deixá-la. Então agora Noemi não estava mais sozinha para voltar à sua terra como ela planejou. Agora ela tinha Ruth que voltaria junto com ela, que era uma mulher mais jovem. E assim elas foram. E quando chegaram na terra, no decorrer da história, vocês vão ver, se vocês pegarem o livro de Ruth, vão ver que tem um final muito bom. Noemi não ficou sozinha, Ruth casou-se e elas acabaram sendo cuidadas e tendo os bens, de certa forma, estavam ao redor delas. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor, quando nós cremos no Senhor, em todos esses momentos, o Senhor está conosco e cuidando. Deus não desamparou Noemi em momento algum. O nome de Noemi quer dizer amável. Noemi era uma mulher amável, era uma mulher gentil. Então, e ela foi amparada, não ficou sozinha. Na velhice dela, ela ainda teve o prazer de colocar o filho de Ruth no colo. Então, para você e para mim,
que estamos vendo a situação mundial do jeito que está. Muitas pessoas fugindo daquele campo de guerra, muitos ficaram mortos naquele lugar, assim como a família de Noemi ficou. Mas os que estão saindo, muitos estão crendo que Deus é com eles. E muitos que estão lá ficando e resistindo também estão declarando que estão ficando porque Deus é com eles. E com certeza, esses que estão colocando a fé e a segurança em Deus, eles serão, de certa forma, beneficiados. Assim como nós também, o nosso país não está em guerra, glória a Deus por isso. Mas também temos momentos de privações, momentos de custos de vida muito alto, momentos de violência, mas se assim como Noemi e Ruth, que passou a assumir o Deus de Noemi como Deus dela, Ruth tomou uma decisão maravilhosa. O Deus de Noemi passou a ser o Deus dela também. Então, nós também, colocando a nossa fé, o nosso olhar, a nossa direção, o nosso mover para o nosso Deus, certamente, Ele não nos desampara, não nos deixa solitários. Sempre haverá alguém com quem possamos estar dividindo, com quem possamos estar partilhando o nosso dia a dia, as nossas dificuldades. O Senhor sempre envia alguém. Então, a própria palavra do Senhor diz: é melhor que sejam 2 do que 1. Então, somos felizes, porque temos sempre alguém com quem podemos estar caminhando e que pode estar caminhando junto conosco também. São os nossos companheiros de jornada. E, acima de tudo, nós temos um Senhor que cuida de nós, que diz em sua palavra: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E guardemos isso no nosso coração. E guardemos isso no nosso coração. Que Ele está conosco, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que cuida de nós. E continuemos caminhando e fazendo a nossa parte. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua palavra que consola e que conforta. A Tua palavra que nos lembra que não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. E o Senhor levanta outras pessoas também para serem companheiros de jornada, para nos auxiliarem, para nós auxiliarmos também essas pessoas e para passarmos pelas situações que se apresentam na frente. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor. Continua assim, fortalecendo, Senhor, o nosso coração, o nosso emocional, para que possamos continuar caminhando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.